sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Que Ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida um padrão naquilo que eu falar, no procedimento, um exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, um exemplo aos fiéis levar. Na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Senhor, que a Tua palavra agora seja luz para nós, para que possamos entender exatamente o que acabamos de cantar, que dependemos do Senhor, que somos do Senhor, que estamos no Senhor, e aqueles que nasceram de novo gozam dessa bênção, que é viver na Tua presença. Esse entendimento trará libertação ao nosso coração, para que possamos participar da ceia com o coração livre, com o coração leve diante do Senhor. Tua palavra é luz, a Tua palavra é a verdade absoluta, infalível, inerrante. A Tua palavra está firmada nos céus, e tudo vai passar, tudo, mas a Tua palavra permanecerá para sempre, e ela traz clareza ao nosso coração. Então venha nos abençoar nessa noite, é o que nós te pedimos no Teu nome, Jesus. Amém. Vamos ler então Lucas capítulo 22, do 39 em diante, que diz assim: Jesus saiu conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram, e chegando ali disse: orem para que não entrem em tentação. Afastou-se deles a uma curta distância e, ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se queres,
afasta de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o encorajava, e cheio de angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caiu no chão. Amém, irmãos? Então, vamos tentar aprender com esse texto de uma forma muito especial. Fala, Francisco. Está reverberando. Primeira coisa que nós temos que pensar, irmãos, é que Jesus não é como nós. Porque se Jesus fosse igual a nós, com as nossas falhas e dificuldades, nós não teríamos salvação. Jesus é perfeito, pleno, inteiro na sua grandeza e na encarnação. Então, o texto vai exaltar exatamente o que ele é. Tudo que nós cantamos essa noite e falamos sobre ele. Então, se Jesus sente medo, obviamente o medo de Jesus não é o nosso. Porque nós, quando sentimos medo porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos o que será do futuro. Mas Jesus sabe, porque ele é Deus e tem plena compreensão de todas as coisas. Se a angústia de Jesus nos causa espanto, não é a nossa angústia, porque Jesus não tem ansiedade com relação à sua vida, à sua caminhada, como nós. Se Jesus está aflito, certamente a aflição dele não é como a nossa, resultado da nossa insegurança, das nossas dificuldades. Ele tem outro tipo de aflição completamente diferente. A Bíblia também vai nos ensinar que Jesus nos substituiu na cruz, na morte, na redenção. O seu sacrifício é substitutivo. Então, tudo que ele faz para nos ensinar alguma coisa. Não faz porque está fraco, desesperado, ou porque tem dúvida sobre a vontade de Deus. Há irmãos que às vezes olham para esse texto e dizem: Jesus não sabia o que queria. Ele diz: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, como ele estivesse preocupado, com medo de enfrentar aquele momento. Isso não é verdade. A Bíblia vai dizer, no livro de João, capítulo 12, que Jesus declarou: Pai, é chegada a minha hora, e foi exatamente para esta hora que eu vim. Que direi, pois, então? Livra-me desta hora? De forma nenhuma, foi para isso que eu vim. Então, quando ele ora, pedindo a Deus que faça a sua vontade, não é porque ele está em crise com a vontade de Deus. É diferente também das nossas orações. Partindo desses pressupostos, dessa compreensão, então nós temos muito para aprender com Jesus, porque no momento chave do seu ministério, em que vai se cumprir o plano redentor na vida dele, ele ora. E com essa oração, há muita coisa que nós podemos aprender. Mas a primeira delas é essa. Nunca se esqueçam, irmãos, como está escrito em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Então ele não está fraco, não está abatido, no sentido mais comum que nós pensamos. Ele continua sendo perfeito, pleno, verdadeiro. Deus nunca pecou, jamais pecará. Ele vive e reina para todo sempre. Então vamos aprender com Jesus sobre a oração que ele faz, sobre a cruz, sobre o reino, sobre a graça, sobre o novo nascimento e sobre oração. E aí depois nós vamos cear pensando nessas coisas, Jesus ora da maneira como ele ensinou. Se você reparar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, quando os discípulos falam assim: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus ora assim: faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Então ele ora agora no jardim, do mesmo jeito que ele ensinou em Mateus capítulo 6. Então a primeira coisa que a gente aprende nesse texto é que a oração de Jesus não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus, mas uma manifestação sincera do desejo de se submeter aos projetos, inspirações e planos que Deus vai realizar. Então nós temos que aprender com ele. A oração dos servos de Deus não é uma tentativa de mudar a vontade de Deus. É nesse ponto que quase sempre nós falhamos.
A oração dos servos de Deus é a manifestação sincera do coração dos seus servos que desejam se submeter aos projetos, inspirações e sonhos que Deus quer concretizar, realizar. A oração sincera se caracteriza pelo intenso desejo de submeter o nosso desejo à vontade de Deus. Portanto, a submissão do homem a Deus não é aprendida pela razão, porque a mente humana não consegue se submeter ao Senhor, ainda que consiga racionalmente arrumar argumentos que ajudem a entender o que Deus está pedindo. Nós também não obedecemos a Deus porque entendemos que Ele é sábio, bondoso e onisciente. Os homens só conseguem se submeter a Deus quando são inspirados, atraídos e motivados pela ação do Espírito de Deus. Nenhum homem sem o Espírito de Deus consegue se submeter ou desejar submeter-se a Deus. Somente através do Espírito de Deus é que o homem consegue pedir de forma confiante que Deus faça a sua vontade. E quando ora assim, não faz de forma resignada, como se não tivesse jeito, não é? Já que não tem jeito, Senhor, então faça a tua vontade. Ou como se Deus fosse o nosso inimigo. É isso que o Senhor quer? Então que seja, faça a tua vontade. Estas orações não nascem na ação clara, iluminada do Espírito Santo. A oração verdadeira, ela brota de um coração que ama e confia, e que entende que a vontade de Deus é sempre a melhor. O homem e a mulher que não nasceram de novo, nunca, jamais, em tempo algum, entenderão que a vontade de Deus é a melhor. Sempre terão dúvidas sobre isso. Sempre vão racionalizar o que Deus está desenvolvendo. Sempre colocarão em xeque o que a palavra de Deus diz. Só o coração que nasceu de novo, regenerado, é capaz de aceitar com amor e confiança o que Deus está propondo na sua palavra, nas suas verdades, como nos ensinou Davi no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento. No Salmo 40, versículo 8, Davi declara: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade, dentro do meu coração está a tua lei. E Paulo declara em Efésios, capítulo 6, versículo 6, não servimos a Deus por vista, como para agradar a homens, mas como servos, fazendo de coração a vontade de Deus. Jesus vai nos ensinar no Getsêmani, ao se aproximar o momento da sua crucificação, Ele vai nos ensinar com clareza que só o coração que tem dentro de si a palavra de Deus tem prazer na vontade de Deus. Só o coração humano que tem dentro de si a palavra de Deus se alegra quando esta palavra se manifesta. Esse homem, esta mulher que foi regenerado, ora sinceramente conforme ensina as Escrituras, dizendo: eu creio que a tua vontade é a melhor para a minha vida. Cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Orar, nesse sentido, irmãos, significa entregar com confiança o nosso futuro a Deus, para que Ele concretize na nossa vida toda a sua vontade, vontade que é feita no céu, e nós desejamos que ela se realize na terra. Mais uma vez, Jesus vai nos ensinar que para orar desta maneira, como Ele ora no Getsêmani, é necessário ter um coração transformado. O que está em xeque ali não é a oração. O que está em xeque ali é a relação entre aquele que ora e o Deus que escuta. Muitas vezes as nossas orações são semelhantes às dos pagãos, daqueles que não conhecem o Senhor. Nós gritamos, choramos, insistimos, batemos o pé, não aceitamos, não nos conformamos, reclamamos, murmuramos, porque quase sempre dentro da nossa cabeça o que Deus quer é diferente daquilo que nós queremos.
E muitas vezes você ouve irmãos e irmãs orando de forma resignada: ah, Senhor, não tem solução, então faça aquilo que o Senhor quer. Não há uma aceitação, nem um desejo sincero de receber o que Deus está fazendo. Isso para nós acende o sinal amarelo, porque aquele que nasceu de novo precisa ter no seu coração profunda alegria naquilo que Deus realiza, e deve desejar que Deus faça aquilo que Ele quer. Ao orar no Getsêmani, irmãos, antes de ir para a cruz, Jesus nos ensina 5 coisas, 5 características, 5 atributos de Deus que são importantes para nós. Primeiro, Deus é sábio, tudo que Ele faz é correto, no momento certo, da maneira correta. Segundo, Deus é poderoso, tudo que Ele faz cumpre o seu propósito. Ainda que Ele morra na cruz, Deus é poderoso para ressuscitá-lo quando quiser. Deus é fiel, não aos homens, nem às instituições. Ele é fiel à sua própria palavra. Tudo o que Ele disse no Antigo Testamento, tudo o que Ele declarou em toda a história se cumprirá no momento certo. Nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Quarto, Deus é amoroso, a sua vontade é sempre boa, mesmo que leve o seu filho à morte. Tudo que Ele realiza com amor. E quinto, Deus espera que os seus servos se submetam à sua vontade voluntariamente, ou seja, submissão regada por graça, amor e grande devoção à sua presença. Jesus também vai nos ensinar, irmãos, no jardim do Getsêmani, que os servos de Deus entendem que tudo o que acontece está relacionado à providência de Deus. Nós não podemos limitar, não podemos definir como Deus vai agir, mas quando nós oramos, podemos pedir e exercitar a nossa fé para que o Senhor nos dê paciência e discernimento e compreensão da sua vontade. A nossa oração, e preste atenção no que eu vou te dizer, ainda bem que você está sentado para você não cair, a nossa oração não move a mão de Deus. Quando nós oramos, o nosso coração é movido por aquilo que Deus nos diz e nos inspira, e é movido a aceitar, a crer, a entender a sua soberana vontade. Então não devemos, nem podemos pedir coisas que sejam contrárias àquilo que Deus pensa, uma vez que as nossas orações também são feitas no seu nome, no nome de Jesus. Jesus vai nos ensinar no Getsêmani que pedir ao Senhor não é pedir o que queremos, mas é entrar na dimensão, na atmosfera daquilo que Deus está planejando. É desejar profundamente dirigir a nossa oração ao Pai, sabendo que Ele é, em primeiro lugar, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos o resultado das eleições, mas Deus sabe. Nós não sabemos o futuro do Brasil, mas Deus sabe. Nós não sabemos o nosso amanhã, mas Deus sabe. E é algo incrivelmente maravilhoso poder descansar nesta verdade. O nosso futuro está seguro nas mãos do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Ele, além de ser onisciente, Ele é providente. Ou seja, Ele sustenta com a sua mão todas as coisas. Jesus pode ir à cruz seguro. Outro dia eu estava lendo, no afã das eleições, eu acompanho cada detalhe minuciosamente. Estava lendo os pastores da ala progressista desesperados com as mudanças de ventos no Brasil, e um desses pastores famoso começou a associar os movimentos políticos radicais, polarizados, à morte de Jesus, dizendo que Jesus morreu, e afirmando isso categoricamente, afirmando que Jesus morreu por causa do radicalismo político, por causa da força política dos romanos, do sinédrio, dos religiosos,
da incompreensão do povo. Jesus morreu porque o povo ficou maluco. Irmãos e irmãs, Jesus não se submete à vontade de homens. Jesus cumpriu inteiramente apenas a vontade de Deus Pai. Nenhum romano, nenhum grego, nenhum religioso, nenhum homem, ninguém foi responsável pela morte do nosso Senhor. Ele deu a sua vida voluntariamente, porque ele tem plena confiança na soberania e na providência do Senhor. Ele na cruz pode morrer em paz, porque vivo ou morto, a sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem toda a providência é o Senhor e a origem de todo bem. E me causa estranheza, espanto, eu fico chocado ao ver irmãos concordando com essas afirmações. Isso demonstra, denota, aponta que eles desconhecem as Escrituras, desconhecem a doutrina, desconhecem a teologia, desconhecem inclusive a vontade de Deus, clara nas Escrituras. Nada na eternidade acontece sem que o nosso Deus determine poderosamente com a sua vontade. Portanto, a oração de Jesus não é uma tentativa de forçar a mão de Deus, mas é substitutiva, como homem encarnado, 100% homem, em nosso lugar, substituindo-nos diante do Criador, nos representando diante do Pai. Jesus demonstra humildade ao reconhecer que o homem é incapaz e dependente. Quando ele se põe de joelhos no Getsêmani, ele não se põe de joelhos apenas como Cristo, ele põe a humanidade de joelhos. Diante de Deus, todo homem deve estar de joelhos. Quando ele se ajoelha no Getsêmani e chora angustiado, ele demonstra que o homem deve estar de joelho diante de Deus, sabendo que a sua vida e a continuidade dela, ou o fim dela, dependem do passo claro, da decisão clara do Criador, que é o providente e o controlador de todas as coisas. Nossos esforços diante da grandeza de Deus são inúteis. Nossos esforços apenas nos levarão ao desgaste, ao cansaço. Então ele nos representa ali. Ele ora por nós, ora em nosso lugar, chora diante de Deus, fala no nosso lugar coisas que às vezes nós não somos capazes de dizer. A sua oração no Getsêmani, às vésperas da sua crucificação, é uma demonstração solene, um testemunho solene da sua confiança no cuidado paternal de Deus. Então ele cumpre o que ele disse ao ensinar os seus discípulos. Ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Outra coisa que Jesus nos ensina, irmãos, no Getsêmani, é que Deus conhece os nossos corações. Então, quando nós estamos na sua presença, Ele conhece as nossas motivações, conhece as nossas intenções, sabe se há entre nós voluntariedade ou má vontade. Nós não sabemos quem nasceu de novo e quem não nasceu, mas Deus sabe quem é trigo e quem é joio, quem é árvore boa e quem é árvore má. Nós temos critérios humanos, morais, mas Deus olha o coração do homem. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 25, vai nos ensinar sobre Jesus. Ele não precisava que ninguém testemunhasse a respeito do homem, porque ele sabia o que era a natureza humana. Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Então ele vai nos ensinar, irmãos, a orar, que nós não podemos enganar a Deus, negociar com Deus, barganhar com Deus, propor nada para Deus, porque a nossa relação com Deus é sempre de ser inferior para ser superior. Por isso que o pacto tem a ver com fidelidade. Deus é fiel porque Ele é superior ao homem, e muito superior. Não é uma relação de igualdade, humanizada, olho no olho, como se Deus fosse menor. Não, Deus é sempre maior e o homem é sempre menor. Seja sempre Deus verdadeiro e seja sempre o homem mentiroso. Deus é sempre perfeito, o homem sempre falho. Então, quando Jesus ora, ele busca ao Senhor e não ao homem, e esse é o sentido genuíno da oração. Por isso ele ora só. Também nos representa nesse sentido, sozinho.
às vésperas da sua crucificação, consciente, lúcido, ele tem clareza do que Deus sabe. Outra coisa importante, irmãos, dentre as muitas que eu já disse aqui, é o fato de que ao nos representar, ele não se apresenta como um herói na sua oração. Porque nós não precisamos nos colocar como heróis diante do Senhor. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor como homens e mulheres que nós somos. Então é um momento angustiante, então a angústia é legítima. É um momento preocupante, a preocupação é legítima. É um momento de ruptura, então é hora de sentir dor mesmo. É um momento de tristeza, é hora de ter tristeza. É um momento crítico, então vamos vivenciar o momento crítico. Ninguém precisa se aproximar de Deus se montando, se armando, se preparando para ser o que não é. Cada momento nosso deve ser vivido intensamente como ele é. E Deus é o Deus provedor e providente em qualquer circunstância da nossa caminhada. Não precisamos fingir que a situação não está pior do que realmente está. Precisamos ser sinceros. E olha que coisa interessante esse texto. Jesus falava com o Senhor em todo momento. O nosso Deus não dorme, não descansa, não se afasta, está sempre presente, em todo lugar. Mesmo quando nada diz, no seu silêncio, Ele está firme diante de nós, como nos ensinam as Escrituras. Por exemplo, no Salmo 34:15, que diz: os olhos do Senhor repousam sobre os seus servos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Você crê nisso, meu irmão? O Salmo 121, versículos 3 e 4. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, porque não se distrairá aquele que guarda. É certo que não se distrai, nem dorme o guarda de Israel. O Salmo 68, versículo 10 diz: a tua bondade traz provisão para aqueles que estão necessitados. E o profeta Isaías afirma no versículo 65, capítulo 65, versículo 24, que antes que os seus servos clamem, o Senhor responderá. Estando eles ainda falando, o Senhor os ouvirá. No Getsêmani, Jesus também vai nos ensinar sobre o tempo. Deus age na nossa história, no nosso tempo, na nossa realidade, numa realidade concreta, tangível, só que age de acordo com o seu plano, não de acordo com a nossa ansiedade, porque Ele nos contempla por toda a nossa jornada. Ele nos acompanha poderosamente. Jesus está só, mas de fato Ele não está só. E nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, nós estamos sós, mas de fato não estamos sós. O sentimento é de solidão, e a mente deve se lembrar do que a palavra de Deus afirma. O meu coração se sente só, mas a palavra de Deus afirma que Deus está presente, todo presente, intensamente presente, e Ele não dorme, nem se distrai, Ele se acampa-se ao redor daqueles que o temem. O Senhor está ao lado daqueles que o amam, mas isso não impede que momentos difíceis venham sobre nós, porque a angústia, a tristeza, a dor, o choro de Cristo no Getsêmani não abortou o plano da cruz. O plano continuou sendo executado. As orações mostram que os seus servos estão seguros enquanto o Pai realiza o seu planejamento. Para onde iremos agora? Para a tribulação, para a turbulência, para a solidão, para momentos de crise. Se nós formos um pouco mais atentos, se o nosso coração for um pouco mais atento, os nossos olhos estiverem um pouco mais focados, você vai se lembrar que situações difíceis na sua caminhada
foram avistadas à distância, como a embarcação que se aproxima da terra e de longe o cara, terra à vista. Aos poucos, Deus vai nos mostrando que os problemas vão se aproximando. Se nós fôssemos um pouco mais atentos, nós nos lembraríamos que quase sempre rola no nosso coração um clique de Deus e a gente percebe assim, vai dar ruim, vai dar treta, estou vendo uma nuvem negra se aproximando. Mas o bacana no texto é que esta compreensão do que se aproxima não aborta os planos. Deus entra conosco no meio da tempestade, no meio das turbulências, no meio das crises. E as crises às vezes são terríveis e nos levam à grande ruptura, à dor, à fraqueza, a perdas. Muitas crises revelam as nossas fragilidades, os nossos pecados, expõem os nossos pecados. De repente, nos vemos caídos, tropeçando. Nunca imaginamos que íamos nos perceber assim. Mas tudo isso é Deus contribuindo, agindo, trabalhando para o bem daqueles que o amam. Não parece bem num primeiro momento. O Getsemane não parece bem num primeiro momento. E não é. Mas o resultado final daquele momento é um grande bem para o Senhor e para todos aqueles que nele creem. A sua morte nos trouxe vida. Com a sua morte nós vivemos. É o paradoxo da fé. Parecia que tudo acabaria naquele dia, mas ao terceiro dia a nossa esperança ressuscitou com Cristo. Porque Deus o conduziu para aquele momento. Então ele ora nos ensinando sobre como Deus é, como Deus faz e nos substitui na sua presença, para que possamos aprender com Ele a agir, a viver, a caminhar. Isso não significa que a gente não erra, que não mude os planos, que não faça coisas que não deveria fazer. Isso significa o quê? Significa que aqueles que nasceram de novo sabem ou precisam saber que sempre poderão contar com a grande, poderosa, incrível, maravilhosa graça de Deus ao redor das suas vidas. Você pode dizer amém, meu irmão? O que nós aprendemos, irmãos, com a oração de Jesus? O que ele vai nos ensinar a orar no Getsemane? Ele não vai nos ensinar que ele é fraco, está perdido, precisa de orientação, porque se isso for verdade, é melhor a gente ir embora, irmão. Nosso culto é inútil. Ao morrer, Jesus morre porque ele está pronto, preparado, ele é perfeito. Ele também não vai nos ensinar que está ali porque os homens, a política, conspiraram contra ele. Ele está ali porque ele quis estar, está ali no lugar certo, está ali na hora certa. Tudo acontece segundo a sua gloriosa vontade. Uma das conversas mais loucas do Novo Testamento é quando Jesus, de forma muito objetiva, se coloca diante de Pilatos, e Pilatos faz a afirmação clássica que diz: você não sabe que eu tenho poder para te prender ou para te soltar? E Jesus então dá um nó no cérebro dele ao dizer: nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse dado. Então ele está ali porque quer estar, ele está na cruz porque quer estar, ele ressuscita porque quer estar. Tudo no universo acontece por causa da vontade do Senhor nosso Deus. Então o que nós aprendemos com o jardim do Getsemane? Primeiro, nós aprendemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então ele ora: Senhor, faça-se a tua vontade, porque ele tem um coração que entende que tudo que Deus realiza é bom, perfeito e agradável. Segundo, Jesus entende e nos ensina que a cruz é a vontade de Deus. Ao contrário do que nós ouvimos muitas vezes nas mensagens, no ensino, nas músicas, que a vontade de Deus para nós é a conquista, o triunfo, a vitória. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a vitória do crente está na cruz.
A vitória do cristão está na cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então morrer é a vontade de Deus. Morrer, o nosso ego, a nossa vaidade, os nossos desejos, nossos sonhos, nossas metas, nossos planos. Já falei aqui várias vezes, para mim é incrível como todos os planos, todos é um exagero, mas vários planos de Paulo deram errado. Cada plano errado de Paulo expandiu ainda mais o evangelho. Vou para a direita, ele ia para a esquerda. Vou pegar um navio, o navio afundava. Vou fazer isso, acontecia aquilo. Cada decisão humana era mudada por uma realidade de Deus, e a realidade de Deus fazia com que o evangelho se expandisse. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e diante da vontade de Deus, a nossa vontade tem que morrer, a nossa vaidade tem que morrer. Os nossos dons, nossas habilidades, a nossa capacidade, esse templo, se tudo isso não aponta para Deus, tem que morrer. Entre nós, já falei várias vezes, só o Senhor pode ser glorificado. O texto também nos ensina que a vontade de Deus é que Cristo esteja no centro. Cristo é o centro do evangelho. É nele que está concentrado todo o projeto que Deus realiza. É nele, por ele, para ele, através dele, com a encarnação dele, com a obra dele, com a morte dele, com a ressurreição dele, é que o plano redentor de Deus se torna claro, evidente e se manifesta diante dos nossos olhos. Portanto, irmãos e irmãs, as obras, nosso esforço, caiu tudo por terra. Entre nós só há um caminho, Jesus é o caminho que nos leva para Deus. O texto também vai nos ensinar que sem cruz e sem Jesus não há novo nascimento, irmãos. Sem cruz e sem Jesus não tem cristianismo. Se nós não tivermos ainda um encontro verdadeiro com Cristo, nós não somos crentes. Somos admiradores do evangelho, temos uma ideologia cristã de direita, conservadora, né, uma tradição judaica, histórica, valores morais sólidos, mas isso não leva ninguém para a eternidade. O que leva o homem para a eternidade é o poder que há no sangue de Jesus. Jesus é que transforma o homem. Sem ele, sem cruz, não tem novo nascimento. Olhe para a mesa. O que a mesa vai nos mostrar? Cristo, cruz, sangue, corpo partido, partilhado, dividido, entregue por nós. Sem Cristo, sem cruz, não existe cristão. Então, se eu estou aqui nessa noite e não tive um encontro verdadeiro com o Senhor, preciso repensar a minha vida, a minha fé, a minha caminhada. Esta ceia, esta cerimônia de hoje aqui, esse culto, não é sobre nós, não é sobre amizade, sobre comunhão, sobre fraternidade, sobre família, não, isso aqui é sobre Jesus. Começa com Jesus, termina com Jesus, e assim será para todos sempre. Ele tem a primazia, é sobre ele que nós vamos falar, e sobre mais nada. Quem não nasceu de novo, irmãos, não pode ver o reino de Deus. Jesus ensinou a Nicodemos, não ao Augusto Nicodemos, mas ao Nicodemos lá do Sinédrio. Jesus disse para ele: quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasceu de novo jamais pedirá que Deus faça a sua vontade. Porque essa frase, se Deus quiser, todo mundo diz, é da cultura, é do homem, é dos processos, é da vida, mas não significa que esse, se Deus quiser, é realmente, eu quero que o Senhor queira. Só pede que Deus queira e faça aquele que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, jamais se submeterá a Deus, nunca, impossível, não consegue, não tem condição. Quem nasce de novo, quem é regenerado, é que deseja o que Deus deseja, mesmo que o que Deus deseja não seja uma coisa muito boa. Mas quem nasceu de novo tem o seu coração transformado, os seus olhos para o porvir. Num culto como esse, numa ceia como essa, chegamos aqui entupidos, angustiados pelos nossos
problemas, crises, mas quando a palavra é lida e os cânticos começam, e nos lembramos das promessas, uma estranha alegria toma conta do interior daqueles que foram regenerados. Depois de um tempo, eles nem sabem mais por que estão felizes, porque a esperança dos servos de Deus não está nesse momento. Nós somos crentes, a nossa esperança não está no PT, nem no Bolsonaro, nem em partido nenhum. Nós sabemos que se o mundo melhorar ou piorar, isso não faz diferença, porque nós que nascemos de novo, somos cidadãos de outro reino, de outro país, a nossa pátria não é aqui, somos forasteiros, peregrinos nessa terra, olhamos para as coisas, nos preocupamos, oramos por elas, entretanto, nossos olhos estão focados no horizonte, estamos esperando o alvorecer, o amanhecer, em breve a estrela da manhã nascerá, e nós estaremos numa outra dimensão, num outro patamar, como diz o Salmo, que nós esperamos pelo Senhor, mais do que os guardas esperam pelo amanhecer, nós aguardamos por Ele. Esse dia vai terminar, conflitos, crises, os jornalistas, os críticos, todos vão varar a madrugada, fazendo análises sobre as circunstâncias do Brasil, da América Latina e do mundo, mas os que nasceram de novo dormirão em paz, porque o Espírito de Deus enche o seu coração de uma convicção: se o mundo todo se derramar em ruínas, no final, no último momento, se erguerá o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e conduzirá o seu povo em profunda vitória, uma vitória que transcende o nosso tempo, a nossa época, a nossa existência. Então Jesus sabe, por isso Ele está ali, Ele sabe que aquele momento do Getsêmani o conduzirá à vitória eterna. Muito legal. O texto de Isaías, capítulo 53, nos ensina que o Senhor desejou moê-lo. Olha que coisa. Deus desejou moer Jesus, mas Ele verá os frutos do seu trabalho e se alegrará. E aqui somos nós somos os frutos do trabalho do Senhor, nós e outros crentes, em todos os séculos, em todos os lugares, porque a obra do Senhor não tem fim, e tudo que Deus faz, prospera poderosamente. Então Ele nos ensina com a sua oração, irmãos. Quem são os que oram? Quem são os que oram de verdade? Os crentes sempre dizem, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E desde quando nós estamos atrás de poder, irmãos? Nós somos o quê? Bruxos? Místicos? O que nós queremos? Mover a atmosfera? Controlar o tempo? E desde quando nós trabalhamos com quantidade, com intensidade, com muito falar? Vocês não se lembram dos textos em que os servos de Deus nem estão falando e Deus está ouvindo? Não lemos os textos agora? Que Deus nos conhece quando ainda estávamos informes nos ventres das nossas mães? Desde quando a nossa intensidade, as nossas emoções movem o Criador? Desde quando nós o comovemos? Se é assim que pensamos, não entendemos ainda a sua palavra, nem a sua verdade. Não, os que nasceram de novo, os que foram regenerados, os que foram lavados, porque estão limpos agora pela sua palavra, e remidos, porque foram perdoados pelo seu poder, os que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, mesmo que não tenham voz, mesmo que a sua voz esteja embargada, nos momentos mais escuros da sua jornada, eles sabem que tem em quem confiar. O Senhor é a sua rocha, o Senhor é a sua força. Então eles se alegram na sua presença e oram, não porque desejam mudar realidades, mas porque desejam entender o que Deus está fazendo, e oram confiantemente, pedem, muitas vezes sem força para pedir, mas com alegria. Eles dizem: Senhor, seja feita a tua vontade, não porque eu estou me entregando, mas porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Bendita e gloriosa é a vontade do nosso Deus. Jesus nos dá lições incríveis no Getsêmani. Ele se coloca como nós, irmãos. Ele se apresenta como nós diante de Deus, se fragiliza.
se enfraquece, se ajoelha, se embarga, se entrega, se submete, se coloca. Se o nosso rei faz isso, por que nós não fazemos? Porque somos arrogantes, pretensiosos, oramos em voz alta, gritamos com Deus, o colocamos contra a parede, fazemos exigências, batemos o pé. O nosso mestre é humilde e o nosso coração é arrogante. Temos que olhar para esse texto, a começar de mim, todos nós, e pedir: Senhor, como diz a canção, dá-me um coração igual ao teu, que tenha a convicção de que quando o Senhor age, age poderosamente. Isso não nos impedirá de enfrentar as maiores mazelas, os maiores problemas, as maiores crises, de forma alguma. Entretanto, os que andam com o Senhor andam seguros, porque o Senhor é a sua segurança. As lições de Cristo, irmãos, no Getsêmani, são poderosas. Por isso, Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 6: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração e súplica, sim, mas com ações de graça. Suplicamos, clamamos, pedimos, mas no final agradecemos, porque sabemos que o Deus do universo está do nosso lado. Você crê nisso, meu irmão? Está em favor daqueles que o amam. Por isso a ceia do Senhor é a cerimônia, é o culto, é o ritual, é o encontro daqueles que nasceram de novo, daqueles que estão convictos, daqueles que têm profunda certeza daquilo que o Senhor fez, fará e faz nas suas vidas. Amém?